Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Vamos começar louvando ao Senhor. Dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Declare, querido, eu sei, Senhor, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, nada posso esconder. Boa noite. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vou chamar a Marissa, que hoje ela vai participar conosco. Aí, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Dada? Tá me ouvindo bem? Oi? Ótimo. Tô. Amém. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração hoje, para estar aqui com vocês, está em Salmo 139 e começa no versículo 7. Né? Nós estamos aqui falando do Senhor, dizendo que às vezes a gente demonstra ser fácil e não é fácil. É por isso que Deus fala para Josué, para ele ser forte e corajoso. Ele ser forte no Senhor. Ele ser forte e corajoso no Senhor. Porque Deus já havia liberado uma palavra sobre a vida dele. Você nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei quais são as dificuldades que você enfrentou ao longo do dia, mas hoje nós podemos agradecer nesse final de sexta-feira, porque nós vencemos, nós estamos vencendo mais uma semana e vencendo mais uma semana. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Salmo 139, no versículo 7, está escrito da seguinte forma: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se tomo as asas da manhã, do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, ali tu estás. Então não tem como nós escaparmos da presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Por mais que nós tentamos fugir dele, ele é. Por mais que nós não vimos ele com os nossos olhos, é mais importante o ar que respiramos. O Senhor está conosco. O fôlego de vida dele está conosco. Amém? Então, agradeça ao Senhor, porque nós estamos aqui respirando o ar que ele está nos dando. E ele tem os nossos dias em suas mãos. Ele é o Senhor dos nossos dias, ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E nesse mesmo salmo de 139, está no versículo 16, está da seguinte forma: tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro,
Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando eu acordo, tu estás comigo. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são muito maiores do que os nossos pensamentos. Quando Deus nos dá um não, é porque o não dele para as nossas vidas significa que o plano dele é maior do que os nossos planos. Que os sonhos que ele tem para as nossas vidas é bem maior. Porque Deus é um Deus. Amém? Amém. Então, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos aflições, e isso é real. Jesus falava sobre isso, mas todos os nossos dias, Deus tem conhecimento dele. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus presente. E a palavra dele fala sobre isso. Emanuel, Deus que está conosco. Amém, Dada? Glória. Jesus é maravilhoso. Amém. Então, quando a sua força, quando você não encontrar mais refúgio em nenhum outro lugar, corra para ele. Aquele que é o início e o fim. Né? A palavra dele diz que ele é o alfa e o ômega. Jesus, ele tem um controle a todo tempo. Por mais que nós não venhamos entender algumas coisas, Deus entenderá. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o início e o fim da história. Todos nós temos aflições, né, Dada? Amém. Todos nós temos dificuldades. Oh, sim. Temos diversos problemas. Às vezes você pode olhar para mim e me encontrar sorrindo, mas nós temos problemas. Nós enfrentamos dificuldades nos dias. E esse evangelho de Cristo, ele não nos ausenta de vir para Deus, conhecer Deus. Você não está isento de lutas, de dificuldades, você não se torna perfeito da noite para o dia. Quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos dessa perfeição, e às vezes nós somos tão julgados, né? Porque as pessoas acham que nós precisamos ser perfeitos. Mas nós não somos perfeitos. Mas estamos servindo a um Deus perfeito. Um Deus que conhece o tempo. A um Deus que estava ali no nosso primeiro respirar. E vai estar conosco até o último fôlego de vida. Amém? Conhecendo cada instante das nossas vidas. Ele conhece, sim, cada queda. Porque Ele está ali para nos levantar também. É um Deus que não nos julga a ponto de tentar gerar uma condenação, mas é um Deus que vem nos socorrer, nos aliviar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E em Salmo 125, está escrito da seguinte forma. Porque nós sofremos decepções. Nós nos decepcionamos com pessoas. E quando nós falamos que Deus também é Pai, às vezes nós temos dificuldades, algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer essa paternidade de Deus, porque sofreram com seu pai aqui, com seu pai terrestre, seu pai. Então, ele sofreu, as pessoas sofreram essa dificuldade de não receber esse amor e tem essa dificuldade de receber o amor de Deus. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus, ele é perfeito. Que a paternidade de Deus, ela não tem falha. Se o seu pai, se o seu pai não foi 100%, ninguém, gente, consegue ser 100%. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, por ser um pai presente, por ser um pai disposto, por dedicar. Mas Deus, quando eu olho para meu pai, eu quero agradecer, porque eu vejo a disposição dele de me servir, de me amar. E aí eu agradeço a Deus porque eu sei que o amor de Deus é ainda maior do que o amor de um pai, do que o amor de uma mãe. Apesar de nós. Deus não nos ama mais ou a menos.
Não importa o que você faça, o amor de Deus ele é incondicional. Ele permanece todos os dias. E nós precisamos confiar nesse amor. Esse amor que, independente do que eu faça, ele ainda permanece ali. De braços abertos. Lógico. O pai que ama, ele corrige. O pai que ama é um amor que ira também. Quer nos dar o melhor. Né? O pai que ama, ele quer o melhor para o filho. Amém? Está escrito. E às vezes a correção, né, Sim. Larissa, de Deus dói. Porque ele é nosso pai. Se a nossa mãe e o nosso pai aqui na terra nos corrige, Deus também vai nos corrigir. E uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente fica passando por esses momentos difíceis, e muita coisa acontece, porque a gente coloca a esperança no homem, no dinheiro, no trabalho, na casa, na família. A nossa esperança tem que estar em primeiro lugar em Deus. Né? Aí quando acontece alguma coisa, a gente fica buscando às vezes assim, a felicidade no outro, no próximo, no amigo, e não busca em Deus. Então a gente às vezes não reconhece que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele sabe de todas as coisas. Então muita coisa que a gente passa por causa disso, que a nossa esperança, a gente às vezes deixa de colocar ela na pessoa certa, no Espírito Santo, às vezes colocar em coisas passageiras, até no dinheiro, né, no trabalho, coisas que ocupam o nosso tempo e às vezes até nos afasta dele por ocupar o nosso tempo. E nossa vida aqui é passageira, né? Vem do alto. Buscar É verdade, vem de Dada. Deus. E entender essa verdade. Entender que Deus é um Deus que não falha. Se você se decepcionou com o homem, Deus ele não te decepciona, porque Deus ele é perfeito. E Deus ele não tem carência, né? Ele não vai se relacionar com você porque ele tem um interesse, porque por algo que você tem ou pode fazer por ele. Pelo contrário, é ele que tem e ele que pode fazer por cada um de nós. Então essa confiança, esse amor. Talvez você se frustrou com alguém, teve uma decepção, mas com Deus nós não nos decepcionamos. E a palavra de Deus diz em Salmo 125, versículo 1, da seguinte forma: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Se você confiar no seu dinheiro, o dinheiro às vezes você tem e você pode perder, né? Se vir uma crise, o dinheiro que você tem em várias carteiras de investimento é vulnerável. Você pode perder aquele dinheiro. A palavra diz que o homem que confia em carros e cavalos, ele está sujeito a várias coisas, a várias variáveis que pode vir e ocasionar quedas, ocasionar desperdícios até. A nossa confiança, ela está no Senhor. Por quê? Por que a nossa confiança, a nossa vida tem que estar no Senhor? Porque Ele é inabalável. Passará gerações e gerações e Deus permanece o mesmo. Deus não muda. Deus é o mesmo Deus. O Deus que abriu o mar vermelho. Por que Deus hoje... Por que Deus não abre o mar? Queridos, Deus, Ele faz coisas em são pequenos detalhes. Deus podia gerar um milagre enorme para o mundo, para mostrar que Ele é Deus. Mas Ele quer que você conheça no íntimo, no profundo. E milagres acontecerão quando você estiver conhecendo esse Deus em intimidade, em verdade. Então, se você está passando por alguma dificuldade, Ele é o Deus que vai além. Confia, entregue o seu Senhor, descanse nele. E o mais Ele fará. O Senhor fará o que nós não podemos fazer. Aquilo que o dinheiro não pode fazer. Aquilo que a nossa casa não pode nos dar. O lar, o descanso em Deus. Amém? Então, entregue e confie no Senhor. Nós passamos por dificuldade, sim, mas o Senhor é a nossa força.
Os que confiam no Senhor, que confiam no Senhor não serão abalados, porque Ele não se a nossa rocha, nossa casa. Amém. Jesus diz que aquele que constrói a sua casa na areia, quando vier a tempestade, ela será destruída. Mas se você firmar a sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, ela permanecerá. Percebe que a Bíblia fala que quando vier, não fala se vier, a tempestade virá. Então, quando vier as tempestades, porque elas virão, permaneça, porque o seu Deus, ele conhece os seus dias, ele conhece a sua história. Eu quero te dizer que não existe novidade. Não existe nenhuma novidade para Deus. Muitas vezes nós somos pegos de surpresas, mas Deus conhece cada detalhe. Deus conhece o início e o final da história. E nós também podemos conhecer o final da história. A Bíblia tem um livro que se chama Apocalipse, Revelação. Aqui já está o final da história. E o final da história é que Deus, Jesus reinará totalmente, completamente. E esse livro, ele está prestes a se finalizar. Apocalipse, a revelação de quem Cristo é, o eterno, o início e o fim. Confie no Senhor, entregue os seus dias a Ele, deixe Ele reinar, seja como criança. Seja como criança. A criança é completamente dependente do pai. E nós temos um pai. Deus é pai. Ele entregou o seu único filho para morrer. E a partir de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Não de um Deus distante. Não de um Deus de religiosidade, mas de um Deus presente. Que conhece o Amém? Glória a Deus. Danado a palavra. Fica à vontade. Amém. Fica à vontade de final a live. Ô, Mar, você falou aí, né, sobre intimidade com Deus, e eu vejo isso assim com a gente mesmo. Nós aqui em casa, nós somos 5 filhos. E eu vou falar dos meus irmãos, porque eu não consigo, eles não são gêmeos não, mas são todos, a diferença muito pequena entre eles, e eu não consigo, tipo assim, às vezes eu confundo a voz deles, principalmente dos 2 mais velhos, eu confundo. E todos eles têm a chave aqui de casa para entrar, aqui da minha casa. E eles chegam, às vezes a gente tá lá na cozinha, que é a parte de baixo da casa, tá eu e minha mãe, e de lá eu grito assim, quem chegou? Aí a mamãe do lado já fala assim, é Juninho. Aí eu sei, por quê? Ele te avisou? Não, olha o caminhado. Olha o caminhado. Aí às vezes eu grito, quem chegou? Aí ela fala assim, é Cristiano, você não escutou? Não, a voz dele respirou lá em cima. Então assim, como que a convivência, isso é o quê? Convivência, né? De uma mãe para um filho, como conhece. E assim é intimidade, e assim é Deus conosco. Porque quando eu comecei a orar, a buscar o Senhor, às vezes eu ficava assim, meu Deus, o Senhor não fala comigo, eu não escuto sua voz e tal. E hoje, com o tempo de intimidade com Deus, eu consigo escutar a voz do Senhor. Eu consigo distinguir a voz do Senhor. Então, isso é com o tempo, é com intimidade, é buscando, é entregando mesmo para Deus. Igual a gente, nossa amizade mesmo. Foi quanto tempo eu te vendo lá na igreja, sem conversar, né? Às vezes fui aproximando aos poucos, para depois te contar da minha vida. Foi todo um processo, tudo com o tempo. E a mesma coisa é o nosso processo com Deus. A gente não vai entrar no quarto ali e Deus vai nos falar tudo o que Ele tem. Não, isso é um tempo, é com intimidade que a gente vai criando com o Senhor e Ele vai nos revelando.
E a gente também, né, pedir para ele, Senhor, me dá sabedoria para entender, para te ouvir, fala comigo, que na hora certa ele vai falar. Comigo eu achava assim, gente, Deus fala com todo mundo. Eu até preguei sobre isso no culto de jovens. Deus fala com todo mundo, menos comigo. Eu ficava assim, gente, por que comigo? E foi a primeira vez que ele falou comigo. Uma vez aí, foi a primeira vez, quando foi a primeira vez. E depois disso, direto, frequentemente, Deus tem falado comigo. Gente, até, tipo assim, eu tava... Agora eu posso falar que eu já vim de minha moto, mas eu tava indo pro trabalho um dia... E eu não tinha carteira. Eu vendi a moto por causa disso, eu sei que estava errado. E aí eu passei por um lugar que eu não tinha costume de passar. E eu passei por esse lugar e depois eu fiquei sabendo que no outro lugar que eu não tinha passado, a polícia estava pegando. Então, assim, a gente, tipo assim, é livramento, eu vejo como livramento, entendeu? Então, Deus cuida da gente, Deus abençoa a gente. E Deus, assim, Ele fala com a gente tem que saber escutar a voz dele. Ele guia nosso caminho desde a hora que a gente sai de casa. Às vezes um pneu que fura ali é plano do Senhor. Né? Às vezes uma coisa que você desvia é plano do Senhor. Então, assim, é saber escutar, né, a Deus e entregar mesmo verdadeiramente ao Senhor. Porque Deus nos protege, nos guarda e Ele nos livra. Ele nos livra de tudo aquilo que não vem dele. Mas nós temos que ter intimidade, buscar, jejuar. Muita coisa que a gente consegue mesmo ficar livre da carne mesmo, do desejo carnal, é pelo jejum. Quando você jejua, seja pouco tempo, seu espírito ali vai sendo fortalecido e a carne vai sendo enfraquecida, quebrada. Então, é ter intimidade com Deus, orar, buscar, ler a palavra, que Ele sempre vai estar nos protegendo, nos guardando e conversando, nos guiando. Né? Vamos, ó, Não, quer porque falar mais esse alguma coisa? detalhe mesmo, que cuida de detalhe, é incrível. Porque às vezes a gente acha que consegue controlar tudo ao nosso redor, e isso é uma bobagem. Porque a gente não consegue. A gente não consegue ter percepção. Por mais que você seja ligada no 220, nós não conseguimos compreender tudo que está ao nosso redor. Né? Então, Deus cuida de detalhes. E ouvir a voz dele, assim, em mínimas coisas, é incrível. Eu estava mexendo essa semana com a obra, com construção, e um detalhe que Deus me falou assim, Marissa, liga para o pedreiro, porque ele não pode instalar tal peça assim, porque falta um acabamento. E na hora eu liguei para ele, tal acabamento está pronto? Ele falou, ainda não. Então, realmente, você não pode continuar esse processo aí. Não ia ter um grande prejuízo. Então, Deus, ele cuida desses detalhes, desses mínimos detalhes. De pegar, você está dirigindo ali, Deus fala assim, olha, pega tal rua assim, não é essa. Então, é esse Deus que se preocupa. Essa semana, 2 vezes, aqui no centro de Guanhães, está insuportável de achar lugar para estacionar. E eu precisava resolver algo rápido. Então, eu precisava de achar um estacionamento, assim, bem rápido. Eu falei, Deus, me arruma um estacionamento em frente à loja. E minha mãe tá assim, você tem fé mesmo, hein? Porque na hora que eu tava pedindo, é horário de pico e não acho estacionamento nesse lugar. Eu cheguei, estava lá o lugar de encaixar o carro, de colocar o carro. E hoje, da mesma forma, eu precisei resolver rápido uma situação. Falei, Deus, eu preciso de estacionamento em tal lugar assim, assim. Cheguei, o estacionamento tinha acabado de sair uma pessoa para mim estacionar. Então, a gente precisa recorrer ao Senhor a todo momento. A gente quer resolver tudo com a nossa força, nós somos limitados. Isso é uma arrogância da nossa parte. Achar que Deus não se importa com os detalhes. Oração, gente, a gente precisa ajoelhar para conversar com Deus. Existe esse momento, sim, de intimidade maior, mas é nos mínimos detalhes. É quando você está numa academia, é quando você está no supermercado. Nós somos dele a todo momento. Esse relacionamento, ele vai além. A gente não consegue relacionar com um amigo
24 horas por dia. Nós não conseguimos nem com o esposo, com a esposa. Nenhum relacionamento é tão completo quanto o relacionamento de Deus com a gente. É verdade. E assim, Marisa, e a gente tem que orar, né? Buscar, entregar, mas, né, saber com o tempo, com intimidade, ouvir a palavra, a voz de Deus e fazer aquilo que Ele nos manda. Igual depois que aconteceu esse negócio da moto, eu fiquei sem andar um tempo. E aí um dia em oração eu falei que eu tinha que legalizar a minha situação. Aí Deus falou, você tira sua carteira, você vende sua moto. Eu optei por vender a moto. Então assim, eu ouvi a voz dele. Talvez se eu não tivesse feito isso, poderia ter acontecido algo pior, poderia ter caído, ou machucado alguém e tal, tal. Então assim, a gente tem que ouvir. Se Deus falar não, não. Porque o não de Deus é resposta. Se Deus falar sim, faça. Né? Igual eu tô aqui na live, porque Deus falou me vai fazer a live e eu tô aqui fazendo, tô obedecendo. Então, assim, se Deus falar que é para fazer, vamos fazer. Agora, se Deus falar não faz, e tudo que é de Deus para a vida da gente traz paz. Tudo que é de Deus traz paz. Primeiro passo, Daiane, mas eu não sei como que é isso, ouvir a voz de Deus, eu nunca ouvi, como que é? Tudo que você for fazer na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, qualquer atitude, qualquer coisa que você precisar de fazer, se não te trouxer paz, não faça. E tudo que é de Deus para a gente tem que engrandecer o nome de Deus. Se aquilo ali está desonrando o nome do Senhor, não está gerando, não está agradando o coração de Deus, não faz. Né? Tantas vezes a gente também desobedeceu o Senhor e a gente teve consequências, né? Porque a gente entristeceu Deus, o coração do Pai, né? Então, amar é obedecer. E o Espírito Santo, se a gente tem dificuldade, recorre ao Espírito Santo, porque ele é o que nos encoraja, é o que nos auxilia. E ele não está distante, gente. Deus fala. Deus fala. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar, finalizando. Gostaria de agradecer a sua presença, viu, Marisa? Que Deus te abençoe, continue te usando. Que você possa participar mais vezes da live aqui, tá? E comigo. E que Deus continue te abençoando, te dando muita sabedoria. Tá bom? Para você estar sempre crescendo e levando a palavra dele por onde você for. Muito obrigada mesmo. E obrigada pela presença de todos vocês que ficaram até agora, esperaram um pouquinho porque atrasou. Muito obrigada a todos. Amém. Tá? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te agradecemos porque nós estamos em Ti. Nós te agradecemos porque os nossos dias não estão na mão de qualquer um, está na mão do nosso Deus. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Espírito Santo, pela Tua fidelidade. Deus, cuida do coração de cada um, da família de cada um, Senhor, gerando vida e saúde, vida em abundância, porque Jesus é vida. Pai, cuida daquilo que nós não podemos cuidar, daquilo que nós não temos acesso, Pai. Nós venhamos confiar no Senhor, entender que o Senhor é um bom Pai, é um perfeito Pai. Que o Senhor não nos decepciona, que nós sejamos sensíveis para ouvir a Tua voz e a obedecer o Teu chamado. Deus, obrigada pelos detalhes, por cuidar de detalhes, por ser um Deus tão presente e pelo Teu amor, pela Tua amizade, pelo Teu carinho, pela Tua fidelidade. Obrigada, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Omar, fica com Deus, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja cada um de vocês. Um final de semana abençoado e em paz para todos vocês. Bom descanso e até segunda-feira, às 9h30 da noite. Em nome de Jesus, eu espero todos vocês aqui. Tchau. Fique com Deus. Beijinho.